feito o creme dental ou a pasta de dente normal. Quem me conhece, acredito que todos que estão aqui me conhecem, eu sou Fabrício, estou no 7º semestre do curso de Engenharia Química e espero que gostem muito do tema. Aqui eu trago um sumário, onde vai estar dividido os seguintes tópicos do seminário. Então, eu vou falar um pouco da minha inspiração, por que eu escolhi esse tema. Eu vou trazer um pouco do contexto histórico, né, do como é importante, né, o creme dental. Eu trago também uma pergunta, por que a gente usa muito a pasta de dente, né? Vou explicar a matéria-prima que vai ser utilizada para a fabricação, as etapas do processo, um fluxograma geral, e vou falar de 2 curiosidades importantes, e no final vou mostrar minhas referências. Então, a minha inspiração para esse tema foi... Às vezes no dia a dia a gente está, tipo, fazendo coisas aleatórias, utilizando produtos, e a gente se pergunta, né, como a gente consegue fabricar isso, ou como a gente surgiu um tal produto, ou às vezes até mesmo assuntos diversos, né, como surge algo. Então, há muito tempo eu já me perguntava, tipo, usando, tipo, todo dia pasta de dente, e eu nunca me auto-perguntei, como é feita a pasta de dente? Ou até mesmo quando a gente vai em tipo, lugares como congressos ou apresentações, e a gente nunca fala um pouco sobre essa parte, a gente geralmente fala de outros assuntos, mas é muito bom a gente saber como é que é feito, quais são as matérias-primas utilizadas, e saber o que, tipo, aqui que a gente coloca para contribuir para essa limpeza bucal. Então, aqui eu vou trazer um pouco sobre o contexto histórico. Então, o primeiro relato importante que aconteceu foi no Egito Antigo, tá? Onde retratavam que eles já tinham referência em desenhos, como uma imagem lá em cima, que eles já praticavam a higiene bucal. Só que a mistura que eles faziam era feita pelo sal, com a pimenta e folhas de menta e flores de íris. Essa era tipo uma mistura que eles faziam e utilizavam como limpeza. Só que eles não entendiam muito bem como era feito, então eles só faziam essa mistura porque traziam um ar mais refrescante. Outro relato muito pós o Egito Antigo, eles usavam também ervas, canela e flores, outras especiarias como forma de higiene. E bem na época da Revolução Industrial, eles também utilizavam carvão pulverizado nos dentes. Então, tipo, especialistas daquela época também mandavam as pessoas utilizar carvão pulverizado e usavam como forma de limpeza. Só que esses relatos não foram muito marcantes, mas o segundo relato que marcou muito foi em 1850, um dentista americano, ele desenvolveu um pó que ajudava a limpar os dentes. E aí, isso, como foi uma época que estava dando início às guerras, eles levavam esse pó junto para fazer essa higiene, só que o jeito que era levado não tinha uma conservação, era tipo, sofria qualquer tipo de ação externa. Então, o filho dele, o Lucas Shelford, ele criou o primeiro tubo flexível, e ele também aperfeiçoou um pouco esse pó dental. E ele foi utilizado muito no fim da Primeira Guerra Mundial, e foi, tipo, algo inovador que foi, tipo, esplêndido na época. E aí a gente faz, né, a seguinte pergunta, né, por que a gente usa a pasta de dente, né? Qual é a função dela, né? A escova, a pasta de dente, juntamente com a escova, ela ajuda a trazer uma limpeza mais eficiente. Ela tem componentes químicos que auxiliam essa limpeza. Além do mais, ela tem propriedades que consegue eliminar placas bacterianas, e o fato dela ter o flúor, ela contribui muito para essa eliminação. Então, esses são os fatores por que a gente precisa e necessita usar a pasta de dente. Entretanto, a pasta de dente ela tem 2 ações que acontecem simultaneamente. Ela tem ação química e ela tem ação mecânica. A ação química ela vai ter substâncias que são substâncias químicas, no caso, né, que conseguem quebrar moléculas de sujeira, bactérias, e conseguem ajudar na eliminação de sujeira e trazer uma limpeza mais eficiente. E tem a ação mecânica.
A ação mecânica são partículas, o creme dental, ele vai ter partículas muito pequenas que vão meio que polir o dente. Ele vai gerar, junto com o atrito da escova de dente, ele vai trazer uma limpeza ainda melhor. Então, tem essas duas ações que acontecem simultaneamente dentro da boca quando a gente utiliza a escova e o creme dental. Então, a parte mais importante que eu vou comentar, né, como é feito esse creme dental. Então, a gente vai lá para o princípio, lá do início da fabricação, que é a matéria-prima, porque para entender todo o processo, a gente precisa entender quais são a matéria-prima que a gente vai utilizar para a fabricação desse produto. Então, o primeiro componente mais importante são os abrasivos. Então, os abrasivos são partículas, tá, que fazem a limpeza mecânica. O que são essas partículas? São partículas tão pequenas que eles conseguem trazer essa limpeza. Como eu tinha acabado de falar anteriormente, nós temos tanta ação química e mecânica. Os abrasivos têm a função nessa mecânica, que trazem essa limpeza para o dente, tiram manchas. Então, eles trazem essa propriedade. A indústria de creme dental, ela utiliza tanto o dióxido de sílica, tanto o carbonato de cálcio. Todas as pastas que praticamente vocês conhecem têm o carbonato de cálcio. Esses dióxidos e outros componentes são tipo a evolução desses abrasivos que são utilizados em cremes dentais. Também é importante falar que temos a sílica hidratada e a mica, que são outros dois compostos que hoje são utilizados na indústria. Nós temos também os ativos. Os ativos são substâncias químicas que ajudam na sensibilidade dos dentes. Os ativos, eles são partículas muito menores que os abrasivos. Eles têm aquela função de... As pessoas que têm essa sensibilidade, elas têm o nervo muito exposto perto do dente. E aí, quando ele sofre, tipo, uma diferença de temperatura muito grande ou come alguma coisa muito ácida, a pessoa tem uma sensibilidade logo de imediato, ela sente. Então, os ativos, eles conseguem, tipo, entupir, tipo, essas perfurações do dente e não levam essa sensibilidade para o nervo e a pessoa consegue, tipo, ingerir alimentos de diversos alimentos sem restrições. A indústria usa também dois tipos de solvente, tanto a água, tanto o álcool etílico, mas boa parte da produção eles usam a água. O álcool etílico eles usam em certas propriedades, então quando eles pegam uma matéria-prima, eles fazem um teste de solubilidade. Eles pegam o composto e dissolvem em diversos solventes. E aí eles conseguem determinar qual solvente é melhor para dissolver para produzir o creme dental. Outro fator importante que é adicionado são os favorizantes. Os favorizantes, eles trazem tanto o sabor e o cheiro da pasta. Então, um fator que eu esqueci de colocar ali é que os favorizantes também trazem aquele ar frescor para a gente. Então, às vezes, quando a gente está escovando os dentes, a gente sente aquele hálito fresco. É por causa dos favorizantes. Eles têm essas propriedades. Uma delas que é muito utilizado é a sacarina sódica, como é mostrada ali na imagem ao lado. Ela tem essa propriedade de trazer um pouco do sabor e um pouco do cheiro, mas ele traz uma função mais de refrescância. Outro fator importante é os estéticos, né? Eles trazem aquela cor, aquele brilho para o creme dental, aquela aparência, tipo, nova, tipo, aquela sensação... Até nas propagandas, eles até usam um pouco de software para melhorar, mas ele traz aquela cor e aquele brilho para o creme dental. Também temos os surfactantes. Os surfactantes, eles fazem aquela espuma. Então, quando a gente está escovando os dentes, é normal gerar aquela espuma. Isso é devido ao surfactante. O que mais é utilizado é o lauril sulfato de sódio. O lauril, ele é também utilizado tanto em detergentes, sabão. Eles têm aquela função de levar a sujeira. Eles facilitam essa remoção de sujeira. Então, é muito importante ter o surfactante. E também temos os ligantes, ou emulsificantes. Eles trazem aquela consistência para o creme dental. Ali vocês estão vendo que tem o sorbitol. O sorbitol, ele está interligado um pouco com o favorizante e com o emulsificante.
É porque ele tem uma propriedade que adoça um pouco o creme dental, então ele, tipo, dá aquele gosto doce. Então, acredito que quando vocês eram crianças, usavam aquela pasta que tinha sabor, sabe? Ele tem um pouco, ele pega um pouco esse gosto adocicado, mas ele traz também ele traz uma propriedade de consistência para o creme dental, que é uma coisa muito legal mesmo. Peraí, travou para mim aqui. Para você está aparecendo os slides? Tá, sim. Para mim tá branco. Tá Tá. tudo certo aqui. Tá, não, agora deu certo. Desculpa, minha internet tá um pouco lenta. Qualquer coisa, eu vou falar para vocês. Desculpa, pessoal. Outro fator que a indústria utiliza... Ok. Como a indústria utiliza diversos componentes e mistura isso ao mesmo tempo, eles precisam fazer uma solução tampão, também conhecida como o buffer, que, se eu não me engano, ele é derivado de outra língua, mas é uma solução tampão, que ela corrige o pH e deixa a pasta ela mais alcalina. Nós também temos a ação dos umectantes. Os umectantes, eles têm aquela função de não deixar a pasta secar. Então, às vezes, eu já, até mesmo de experiência própria, eu já comprei pasta de dente que só tu deixar exposto por um certo período, muito tempo, ela seca com muita facilidade. É porque muitas indústrias não colocam muito umectante. Então, é uma propriedade muito importante, porque às vezes, como a gente leva de lugar para lugar, é importante essa propriedade para ela não secar. E ela, se ela não está presente na pasta, ela tem uma dificuldade até de ser usada. E também temos os conservantes. Os conservantes, eles aumentam a vida útil da pasta de dente. E o exemplo que eu dou, que eu mostrei para vocês, que foi um dos que eu li também muitos sites de pesquisa, eles usam o benzoato de sódio. O benzoato de sódio ele também é utilizado até na indústria alimentícia como conservante e também é utilizado aqui na indústria de creme dental. Desculpa, pessoal, mas é que tá branco para mim de novo, desculpa. Tá tudo certo. Então, apareceu para mim, demora aqui para mim. Então, agora eu vou explicar um pouco das etapas do processo que acontecem. Então, como eu falei, toda essa matéria-prima que eu apresentei para vocês, eles são, tipo, tudo misturado em vários processos e logo em seguida, quando tudo isso é misturado, é passado, tipo, por um tanque, por vários tanques. Eles são, tipo, praticamente um tanques em série. Esses tanques, eles sofrem um tipo de aquecimento e aí, logo em seguida, ele é passado por um reator. Só que essa passagem desses tanques para um reator, esse processo de levar de um processo para o outro acontece por uma pressão negativa. Então, né, o que é essa pressão negativa, né? Essa pressão negativa é porque a pressão interna dentro do reator ela é menor e em relação à pressão externa. Então, como a pasta ela tem uma certa viscosidade, ela vai necessitar né, como ela tem uma viscosidade muito mais alta, ela vai necessitar utilizar esse método para passar de um para o outro. Que estranho. Então, aqui, depois que é passado, quando ele chega, quando é passado para o reator, do reator ele sofre aquela mistura e em seguida ele é passado por um outro tipo de reator que vai fazer a desaeração. Então, a desaeração acontece quando a pressão aquela que estava presente dentro do reator, ela é diminuída mais ainda e começa a formação de bolhas. E aí, quando forma essas bolhas, eles retiram essas bolhas dentro retiram por esse processo e é retirada as bolhas. E depois da desaeração é passado por um outro tanque intermediário que ele vai sofrer ele vai ser pressurizado por uma pressão
específica e em seguida ele vai ser levado para embalagem. Aqui eu trago um fluxograma mais generalizado de todos os processos que aconteceram. Então, nós temos a matéria-prima, depois a matéria-prima é passada por esses tanques, e dos tanques para o reator por pressão negativa. Depois disso, ele sofre uma desaeração, passa por um tanque intermediário, e aí nós temos o produto final. Então, esse é o fluxograma geral de como funciona a fabricação. E no processo final, o creme dental ele é passado por um tubo cilíndrico e depois, quando ele é passado por esse tubo cilíndrico, quando o produto chega dentro da embalagem, é injetado um ar quente que chega a 300 graus Celsius. Eu li vários processos e aí eu vi que para injetar esse ar quente, eles necessitam para amolecer a parte superior. Então, quando você vê aquela parte que tem onde tem a descrição do lote, da fabricação, da validade, é porque ali é injetado esse ar quente e vem uma prensa com os dados do produto e ele prensa aquela parte ali, informando o lote, validade, tudo e chegando assim no produto final. E aqui eu vou trazer uma curiosidade, né? Muitos já viram que em vários cremes dentais aparece uma cor diferente ou vários tipos de cor. É porque dentro daquele creme dental tem um gel. Esse gel é tipo um espessante. Esse espessante ele tem vários até polissacarídeos ou até outros compostos que ajudam e contribuem para a limpeza bucal sem trazer nenhum risco. Como o creme dental ele tem uma viscosidade diferente do gel, esses dois compostos eles não se misturam dentro do processo. Então, se vocês um dia pegar um creme dental e congelar, vocês vão ver que ele vai sair uniforme, ele não se mistura junto com o creme dental, por ter essa diferença de viscosidade. E por último, que a tela ficou branca para mim de novo. E por último, muitos já viram que existe aqueles cremes dentais que tipo botam no estado que aumentam branqueiam mais os dentes, fazem todo esse tipo de propaganda. Realmente, eles funcionam por um motivo, porque eles têm vários tipos de abrasivo. Então, por exemplo, se tu pegar um tubo de um creme dental comum, ele vai ter no máximo um ou dois tipos de abrasivo. Nesses tubos que branqueiam o dente, eles não têm muito abrasivo. Tipo, eles têm mais de um componente lá dentro. E um dos mais utilizados nesses cremes dentais que trazem essa cor é a sílica hidratada, trazem mais branqueamento, ajudam a remover mais as manchas, são a sílica hidratada, o pirofosfato de cálcio, silicato de zircônio, carbonato de cálcio. Então, esses compostos geralmente estão junto lá dentro e promovem contribuem mais para aumentar, trazer o branco para o dente. E só que ele é diferente do tratamento que o dentista fornece para os clientes dele, porque lá sofrem outros tipos de processo e aqui ele é só um acúmulo mais de abrasivos. Pessoal, peço perdão, mas é que a minha internet está muito ruim hoje, não entendi, não sei por quê. Então, as minhas referências é o Manual do Mundo no YouTube e um site que eu utilizei para as pesquisas mais profundas. E eu deixo muito obrigado e qualquer dúvida estou à disposição para tirar. Obrigado, pessoal. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá.